Se você chegou até aqui não foi por acaso. Existe algo espiritual acontecendo agora. E Deus está te trazendo para esse momento. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja vendo portas se fecharem. Talvez esteja orando e não vendo respostas. Mas hoje, tudo começa a mudar. Porque quando você ora com fé, o céu se move ao seu favor. Fique até o final dessa oração e permita que Jesus Cristo toque na sua vida. Hoje eu me coloco diante de ti, Jesus, com o coração ardendo, como quem sabe que o invisível já começou a se mover, como quem sente no mais profundo da alma que aquilo que parecia travado está sendo destravado neste exato instante, porque está escrito na tua palavra que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa verdade ecoa dentro de mim agora como um grito de libertação, como um sopro que levanta quem estava caído. Então não se distraía, não saia deste momento, porque algo decisivo está sendo estabelecido sobre a sua vida agora. Escreva nos comentários: eu creio no mover de Deus na minha vida. Porque essa declaração sela o que está começando a acontecer no mundo espiritual ao seu redor. Senhor Jesus, eu sinto que correntes estão sendo quebradas, como está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é distante, ela está tocando agora a minha história, invadindo áreas que estavam presas, bloqueadas, sufocadas por medo, por dúvida, por portas fechadas que insistiam em não se abrir. Mas agora algo diferente está acontecendo, algo que não pode ser ignorado. Então, não abandone essa oração, porque sair agora pode significar perder aquilo que já começou a ser liberado sobre você. Declare com fé nos comentários: eu não vou desistir daquilo que Deus está fazendo em mim, porque sua persistência aqui define o tamanho do que você está prestes a receber. Jesus, eu me apego à promessa que diz que eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não o percebeis? E eu percebo, eu sinto, mesmo sem ver, que existe um novo caminho sendo desenhado para mim. Um caminho que meus olhos ainda não alcançam, mas que o teu poder já começou a construir. Então eu rejeito toda a sensação de atraso, toda mentira que dizia que nada iria mudar, porque neste momento algo está sendo reposicionado, e se você sair agora, você pode interromper esse alinhamento espiritual que está acontecendo. Então permaneça até o fim. E escreva com urgência: Deus está abrindo caminhos para mim, porque sua voz aqui fortalece aquilo que está sendo liberado. Senhor Jesus, a tua palavra declara que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu estou clamando com intensidade, com verdade, com tudo o que existe dentro de mim, porque eu sei que a resposta não está distante, ela já começou a ser liberada, mesmo que ainda não tenha se manifestado completamente. Então eu me recuso a duvidar, eu me recuso a parar agora, porque parar agora é abrir espaço para que o medo volte, para que a opressão retorne, e você não quer isso. Então escreva agora: eu continuo firme até o meu milagre chegar, porque isso é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual que muda o rumo da sua história. Jesus, existe algo acontecendo neste exato momento, algo que não pode ser ignorado, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã já começou a nascer para mim, mesmo que ainda exista escuridão ao redor, porque a luz já foi liberada. Então, eu não aceito mais viver preso ao que passou, ao que feriu, ao que tentou me parar. E você também não deve aceitar, mas cuidado, porque sair desta oração agora pode permitir que tudo aquilo que estava sendo quebrado tente voltar. Então permaneça firme e declare: minha história está mudando agora, porque o que você declara sustenta o que Deus está fazendo.
Senhor Jesus, eu sinto que portas estão sendo abertas, como está escrito que, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E essa porta não é simbólica, ela é real, ela é espiritual. Ela está sendo posicionada diante de mim agora. Então eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder, eu não vou permitir que dúvidas me façam perder esse momento, porque este é um ponto de virada. E se você sair agora, pode não perceber o que Deus já começou a fazer. Então escreva: eu entro pelas portas que Deus abriu, porque essa atitude conecta você diretamente com esse novo tempo. Jesus, eu rejeito toda voz contrária, toda palavra negativa, porque está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa proteção está me cercando agora, me guardando, me livrando de ataques que eu nem consigo enxergar. Então, eu não vou temer, eu não vou recuar, eu não vou abandonar esse momento, porque ele é mais importante do que qualquer distração. E você precisa entender isso agora. Não saia, não interrompa. Escreva: eu estou protegido e guardado. Porque essa declaração fortalece o que já está sendo estabelecido sobre você. Senhor Jesus, eu entrego diante de ti aquilo que parecia impossível, porque está escrito que para Deus nada é impossível. E essa verdade está se tornando realidade agora, dentro de mim, ao meu redor, naquilo que eu nem consigo explicar. Então eu me posiciono em fé, em entrega, em confiança total, porque eu sei que o impossível já começou a se mover, e se você abandonar agora, você pode perder o momento em que tudo começa a virar. Então, permaneça firme e escreva: o impossível já começou na minha vida, porque essa frase carrega autoridade espiritual. Jesus, eu sei que o Senhor está agindo em silêncio, como muitas vezes fez, transformando situações sem fazer alarde, mas com poder absoluto, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu estou sendo renovado agora, fortalecido agora, restaurado agora. Então eu não vou sair daqui, eu não vou interromper esse fluxo, porque eu sei que algo maior está sendo preparado. E você também precisa decidir isso agora. Então escreva: eu permaneço até ver o agir de Deus, porque essa permanência é o que separa quem recebe de quem perde. Senhor Jesus, eu sinto que este momento não é comum, que existe algo sendo selado, algo sendo decretado, algo sendo liberado sobre a minha vida. Porque a tua palavra diz que tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. E eu estou crendo com intensidade, com urgência, com tudo o que existe dentro de mim. Então, eu não vou parar agora, eu não vou sair agora, eu não vou desistir agora, porque sair agora é dar espaço para que o mal tente retomar território. E você não quer isso. Então escreva com força: eu recebo o que Deus já liberou para mim. E permaneça, permaneça, porque algo ainda está acontecendo aqui. Agora, Jesus, eu me coloco diante de ti agora com o coração aberto, sem máscaras, sem esconder nada, porque tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele se forme dentro de mim. Como está escrito que o Senhor sonda e conhece o meu sentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. E é por isso que eu não fujo, eu não escondo. Eu me entrego por completo nesse momento, declarando com a minha própria voz que não estou mais preso ao que não deu certo, não estou mais acorrentado ao passado que tentou me destruir, porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então, agora, nesse instante, eu tomo posse dessa verdade e começo a viver algo diferente dentro de mim. E se você está ouvindo isso agora, não saia dessa oração, porque abandonar esse momento pode custar a paz que você tanto busca. Escreva agora: eu não volto atrás. Senhor Jesus,
Existe dentro de mim uma mistura de dor e esperança, de lágrimas e fé. E eu sei que o Senhor não despreza um coração quebrantado, porque está escrito que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito e humilde. Tu não desprezarás. Então, eu me coloco assim, inteiro diante de ti, reconhecendo que muitas vezes pensei que tudo estava perdido, que nada mais iria dar certo, mas agora eu creio que o Senhor está reorganizando tudo aquilo que parecia perdido. Cada porta que se fechou, cada caminho interrompido, cada plano frustrado, tudo está sendo alinhado por tuas mãos. E se você sente que algo na sua vida foi quebrado, digite agora com fé: Deus está reorganizando minha história, porque isso não é o fim. Isso é um recomeço sendo preparado em silêncio. Jesus, eu sei que o atraso que me fez sofrer não foi o fim da minha jornada, mas parte de um processo que eu ainda não entendia, porque a tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, aquilo que eu chamei de atraso, o Senhor está transformando em alinhamento perfeito, em encaixe divino, em direção exata. E agora eu começo a enxergar que nada saiu do controle, nada fugiu das tuas mãos, e que até aquilo que me fez chorar estava sendo usado para me posicionar no lugar certo, no tempo certo. Então, eu rejeito toda a ansiedade, todo medo de não dar certo, e abraço essa nova fase com fé. E você que está ouvindo, não interrompa esse momento, porque algo está sendo alinhado agora. Escreva: tudo está se encaixando na minha vida. Senhor, eu preciso da tua direção, porque sem ti eu me perco. Sem a tua voz eu me confundo, sem a tua presença eu não consigo avançar. Mas a tua palavra diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina o seu caminho. Então, eu peço agora clareza, discernimento e entendimento para saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual porta a atravessar, porque eu não quero mais andar no escuro, eu não quero mais viver sem saber para onde estou indo. Eu quero sentir a tua mão me conduzindo em cada passo, em cada escolha, em cada movimento. E se você deseja isso também, não fique calado, declare agora: eu recebo direção do Senhor, porque o silêncio pode te manter perdido, mas a fé te coloca no caminho certo. Jesus, há portas que eu não consigo abrir sozinho, oportunidades que parecem distantes, caminhos que parecem impossíveis, mas a tua palavra diz que o Senhor abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Então, eu descanso nessa verdade e tomo posse das oportunidades que vêm diretamente das tuas mãos, não da força humana, não do acaso, mas do teu favor, do teu agir, da tua vontade perfeita. E eu declaro que aquilo que é meu, ninguém vai impedir, ninguém vai bloquear, ninguém vai roubar, porque vem de ti. E aquilo que não é para mim, eu não quero, porque eu confio na tua direção. Então agora, escreva com fé: o que é de Deus chega até mim, porque essa declaração ativa algo poderoso no mundo espiritual. Senhor Jesus, muitas vezes eu me senti perdido, como se estivesse andando em círculos, sem sair do lugar. Mas agora eu entendo que até nesses momentos o Senhor estava trabalhando em silêncio, porque está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então eu recebo essa renovação agora. Eu recebo essa força que vem de ti. Eu recebo esse fôlego novo que me levanta, que me impulsiona, que me faz continuar mesmo quando tudo dizia para parar. E se você está cansado, não abandone essa oração, porque sair agora pode te fazer perder a força que está sendo liberada. Declare: minha força vem do Senhor Jesus. Existe algo dentro de mim que está sendo transformado agora. Algo que eu não consigo explicar, mas eu sinto.
Eu percebo, eu reconheço que não sou mais o mesmo, porque a tua presença muda tudo, a tua palavra transforma tudo. E está escrito que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu recebo essa libertação agora, de pensamentos negativos, de crenças limitantes, de tudo aquilo que me prendia ao passado. Eu me desprendo agora, eu me levanto agora, eu avanço agora, porque eu sei que o Senhor está comigo. E se você sente isso também, escreva com ousadia. Eu estou sendo transformado agora, porque essa declaração quebra cadeias invisíveis, Senhor. Guarda a minha mente, guarda o meu coração, porque a tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu rejeito toda confusão, toda inquietação, toda voz contrária e recebo essa paz que não depende das circunstâncias, que não depende do que eu vejo, mas daquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor está no controle de tudo, absolutamente tudo, e que nada pode fugir da tua vontade. Então eu descanso nessa certeza, e você que está ouvindo, não permita que a dúvida te faça sair daqui agora. Escreva: minha mente está guardada em Deus Jesus. Eu declaro que esse novo tempo já começou dentro de mim, mesmo que ainda não seja visível por fora, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu não dependo do que os meus olhos enxergam, eu me firmo naquilo que a tua palavra diz. Eu me posiciono naquilo que o Senhor prometeu e eu avanço com confiança, sabendo que cada passo está sendo guiado por ti, cada detalhe está sendo organizado por ti, cada resposta está sendo liberada no tempo certo. E se você acredita nisso, escreva agora: eu estou vivendo um novo tempo, porque essa declaração abre caminhos que estavam fechados. Senhor Jesus, continua trabalhando, continua movendo, continua transformando, porque eu sei que ainda há muito mais acontecendo além do que eu posso ver, muito mais sendo preparado além do que eu posso imaginar. E eu me mantenho firme, conectado, atento, porque sair agora seria um erro que poderia custar aquilo que está sendo gerado nesse exato momento. Então eu permaneço, eu insisto, eu continuo, porque eu sei que o Senhor está agindo e nada pode impedir aquilo que vem das tuas mãos. E você que chegou até aqui, prove que sua fé é real. Escreva com toda a força: eu ficarei até o fim e não vou desistir. Jesus, eu me coloco agora diante da tua presença com o coração aberto, inquieto, necessitado de direção, porque eu sei que prosperar não é simplesmente possuir riquezas, mas viver alinhado com a tua vontade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Tua palavra declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é nisso que eu me agarro agora, como alguém que se recusa a se perder no meio da caminhada. Não saia dessa oração, porque algo profundo está sendo movido agora dentro de você, algo que pode mudar o rumo da sua história, algo que o inimigo quer interromper. Senhor, eu sinto o peso das lutas, sinto o cansaço das batalhas invisíveis que ninguém vê, mas também reconheço que está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é essa presença que me mantém de pé quando tudo parece perdido. Se você está ouvindo isso agora, não ignore, não se distraia, porque este é um momento decisivo para a sua vida. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir. E declare isso com força, porque sua permanência aqui pode impedir que forças contrárias avancem contra você e sua família. Jesus, prosperidade verdadeira é caminhar contigo, é encontrar paz no meio do caos, é não se perder quando o mundo tenta puxar para caminhos errados, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu me apego a essa promessa como quem segura a última esperança. Não cometa o erro de sair agora,
porque ao sair, você abre espaço para dúvidas, medos e opressões que estavam sendo quebradas neste exato instante. E você não quer que isso volte, você não quer retroceder depois de tudo que já enfrentou. Eu te peço, Jesus, entra nos desertos da minha vida, porque eu sei que contigo até o lugar mais seco pode florescer, como diz a tua palavra. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Até no deserto abrirei caminho e rios no ermo. Existe algo novo começando, mesmo que você ainda não consiga ver. E é por isso que você precisa permanecer aqui, firme, conectado. Escreva agora: eu creio no novo de Deus, porque essa declaração fortalece sua fé e enfraquece tudo aquilo que tenta te parar. Senhor, eu não peço uma vida sem dificuldades, porque sei que isso não foi prometido. Mas clamo pela tua presença constante, porque está escrito: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é essa certeza que me sustenta. Se você sair agora, você pode perder uma palavra que era exatamente para você, uma direção que poderia evitar dores futuras. Então fique, resista, permaneça, porque há algo sendo alinhado no mundo espiritual que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Jesus, ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, a permanecer mesmo quando tudo dentro de mim quer desistir, porque está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu rejeito agora toda a ansiedade, toda a inquietação que tenta roubar minha paz. Se você sente seu coração acelerado, se sente medo do futuro, escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque isso é mais do que palavras, é um ato espiritual que muda atmosferas ao seu redor. Eu declaro que minha vida não será guiada pelo medo, mas pela fé, porque a tua palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E eu me levanto agora contra toda a opressão invisível que tenta me fazer parar. Não se distraia agora, porque é exatamente nesse momento que muitos desistem, e é nesse momento que os milagres começam a acontecer. Fique firme, porque sair agora pode ser exatamente o que o inimigo quer para te enfraquecer. Senhor, visita cada área da minha vida, cada pensamento, cada decisão, porque eu sei que prosperar é andar contigo em todos os caminhos. Como está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se existe algo torto na sua vida, algo que você não consegue resolver, esse é o momento de entregar. Escreva agora: Deus está endireitando meus caminhos, porque quando você declara, você ativa algo que ultrapassa o natural. Jesus, eu me recuso a viver uma vida vazia, distante da tua presença, porque está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E é isso que eu faço agora. Me aproximo, me rendo, me entrego completamente. Não saia dessa oração, porque ao permanecer, você está mostrando que sua fé é maior do que sua pressa, maior do que suas distrações, maior do que qualquer voz contrária que tenta te afastar daquilo que Deus está fazendo neste momento. Senhor, permanece comigo em cada passo, em cada decisão, em cada silêncio, porque eu sei que contigo até as lutas se transformam em crescimento, e mesmo quando eu não vejo, tu estás agindo como está escrito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você chegou até aqui, não pare, não abandone, porque algo já começou dentro de você, algo que não pode ser interrompido agora. Escreva: eu permanecerei até o fim, porque essa decisão pode marcar um novo começo na sua vida que ninguém poderá impedir. Senhor Jesus, neste instante eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo na minha vida, porque existem portas que não se abriram, e isso tem me inquietado profundamente. Mas agora eu começo a discernir que nem tudo que foi negado era perda,
Havia livramento escondido, havia cuidado invisível, porque está escrito na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, como está em Romanos capítulo 8, versículo 28. E isso começa a queimar dentro de mim agora, me fazendo perceber que o que não aconteceu também foi resposta, também foi proteção, também foi direção, que meus olhos não conseguiam enxergar Jesus. Quantas vezes eu insisti em caminhos que pareciam certos aos meus próprios olhos, mas que no fundo carregavam armadilhas que eu não conseguiria suportar. E agora eu lembro do que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E isso me faz tremer por dentro, porque percebo que se algumas portas tivessem se aberto, talvez hoje eu estaria destruído, perdido, sem rumo. E por isso eu te peço, continua fechando aquilo que não vem de ti, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, porque o teu cuidado é mais profundo do que o meu desejo. E eu declaro agora com toda intensidade, não vou sair dessa oração, não vou interromper esse momento, porque eu sei que algo está sendo alinhado no mundo espiritual enquanto eu permaneço aqui. E se você está ouvindo isso, não cometa o erro de abandonar agora, porque ao sair você pode estar deixando brechas abertas para aquilo que Deus está fechando neste exato instante. Então escreva agora, eu confio nos planos de Deus, e permaneça até o fim, porque algo forte está sendo liberado sobre a sua vida enquanto essas palavras estão sendo declaradas com fé. Senhor, eu reconheço que o teu olhar vai muito além do meu entendimento limitado, porque está escrito em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os teus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus caminhos mais altos do que os meus. Caminhos, e isso me faz descansar, mesmo em meio à dúvida, mesmo quando tudo parece travado, porque eu começo a entender que o Senhor prepara não traz confusão, não traz tormento, mas estabelece paz, ordem e propósito verdadeiro. Jesus, arranca de dentro de mim toda a ansiedade que me faz querer forçar portas, toda a inquietação que me leva a questionar o teu tempo, porque está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que tudo o Senhor fez formoso no seu tempo, e eu preciso aprender a confiar nesse tempo, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando parece demora, porque o teu agir nunca falha, nunca se atrasa, nunca se perde, e neste momento algo começa a ser reorganizado dentro de mim, como se minha alma estivesse sendo realinhada com a tua vontade. E presta atenção, você que está aqui agora, isso não é coincidência, isso é direção, isso é resposta, isso é um chamado para você permanecer firme, porque sair agora pode custar caro, pode fazer você perder aquilo que já começou a ser liberado sobre a sua vida. Então declare com autoridade, nenhuma porta errada se abrirá para mim. Apenas o que vem de Deus permanecerá. Escreva isso agora e continue, porque essa oração está quebrando ciclos, está fechando caminhos perigosos e está preparando algo muito maior do que você imagina. Senhor Jesus, eu te peço discernimento, porque nem tudo que parece bom vem de ti, nem tudo que brilha carrega verdade. E está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de ti, e isso me ensina que aquilo que vem do Senhor não traz peso, não traz culpa, não traz desespero, mas traz direção clara, segurança e paz, que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E eu preciso viver debaixo dessa verdade todos os dias. Que toda porta que não se abriu e ainda tenta me prender emocionalmente, seja agora quebrada dentro de mim. Que toda lembrança de oportunidade perdida seja transformada em consciência de livramento.
porque eu não vou mais chamar de perda aquilo que foi proteção. Eu não vou mais lamentar aquilo que o Senhor barrou, porque o Senhor viu o que eu não vi. O Senhor ouviu o que eu não ouvi. O Senhor conheceu intenções que estavam escondidas, e isso me faz entender que o teu cuidado vai além daquilo que eu consigo perceber. E se você chegou até aqui, não pare agora, porque existe algo sendo firmado dentro de você. Existe uma mudança acontecendo na sua mente e no seu espírito. E abandonar agora pode interromper esse processo, então declare com força: Deus sabe o que é melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Escreva isso e continue, porque cada palavra dessa oração está entrando onde você mais precisa, está tocando áreas que ninguém vê, está protegendo aquilo que você nem sabia que estava em risco. Jesus continua me conduzindo, mesmo quando eu não compreender o caminho, mesmo quando eu não tiver respostas, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando aquilo que não trará dor, não trará confusão, mas trará paz, direção e um propósito verdadeiro que não poderá ser abalado. E enquanto eu permaneço aqui, algo está sendo estabelecido, algo está sendo guardado, algo está sendo preparado, e eu não vou sair daqui, eu não vou interromper, porque eu sei que esse momento está marcando um antes e um depois na minha vida. Senhor Jesus, neste instante em que minha voz se levanta, não é apenas um som, é um clamor profundo que rasga a alma e atravessa o invisível. Porque existem lutas que ninguém vê, dores que ninguém entende e batalhas que só o Senhor conhece. E é por isso que eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, porque está escrito em Tua palavra: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu venho, eu corro, eu me lanço, porque sei que não posso carregar tudo sozinho. E se você está ouvindo isso agora, não se atreva a sair, porque esse momento pode ser a virada da sua história. Escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Jesus. E permaneça firme, porque algo está sendo gerado dentro de você, Jesus. Existem obstáculos que parecem montanhas intransponíveis, caminhos bloqueados, portas fechadas e respostas que não chegam. Mas eu lembro da tua promessa que diz: porque para Deus nada será impossível. E mesmo quando tudo parece perdido, há uma força invisível operando, moldando, transformando, fortalecendo. E cada dificuldade enfrentada não é o fim, é o processo, é o treinamento, é o fogo que purifica. Então não saia dessa oração, não permita que a dúvida te roube esse momento. Escreva com fé: eu não vou desistir, porque sair agora é dar espaço para o medo crescer, é permitir que o desânimo domine. E você não quer isso para a sua vida, Senhor. Toca agora no mais profundo do ser, onde ninguém consegue alcançar, porque existem marcas escondidas, cicatrizes que o tempo não apagou e só o teu poder pode restaurar. E a tua palavra diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então entra nesse lugar secreto, nesse espaço onde há dor, e começa a reconstruir, porque cada lágrima derramada está sendo vista, cada suspiro está sendo ouvido. E se você sente algo diferente agora, é porque algo está acontecendo. Não ignore, não interrompa, escreva: Jesus está me curando agora. E permaneça, porque esse é o momento em que o invisível começa a se tornar realidade. Meu Deus, em meio às dificuldades, existe um propósito sendo construído. Ainda que os olhos não consigam enxergar, porque está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então até aquilo que parece ruim, até aquilo que trouxe dor, está sendo usado como ferramenta, como preparação, como alinhamento. Então não rejeite o processo, não fuja daquilo que está te moldando, porque é nesse caminho que o Senhor está formando algo dentro de você que ninguém poderá tirar. E se você sair agora, pode perder esse entendimento, pode
perder essa conexão, então escreva: eu aceito o processo e continue firme, Jesus. Fortalece a fé de quem está ouvindo agora, porque muitas vezes o cansaço tenta dominar, a dúvida tenta entrar e o medo sussurra mentiras, mas a tua palavra declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então não há espaço para o desespero, não há espaço para a derrota, porque há uma presença poderosa sustentando cada passo. E se você sente que sua fé está fraca, permaneça aqui. Não saia, porque essa oração está reacendendo algo dentro de você. Escreva com autoridade: minha fé está sendo renovada agora. E continue, porque algo está sendo liberado sobre a sua vida, Senhor Jesus. Há pessoas que estão sendo pressionadas pelas circunstâncias, situações que parecem esmagar, problemas que não dão trégua, mas o Senhor diz em tua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa luta não define o fim, essa pressão não determina o destino, porque há uma vitória sendo construída, mesmo que ainda não seja visível. Então não desista agora, não pare no meio do caminho, porque sair dessa oração pode ser exatamente o que o inimigo quer. Escreva com convicção: eu permaneço até o fim, e siga firme, porque você não está sozinho. Meu Deus, cada obstáculo enfrentado está fortalecendo algo invisível, está criando resistência, está formando caráter e preparando para aquilo que ainda está por vir, porque está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então essa fase não é permanente, essa dor não é eterna. Há um novo tempo sendo preparado, mas você precisa permanecer, precisa resistir, precisa continuar. Então não abandone esse momento, não se desconecte. Escreva agora: eu creio no novo tempo, e continue ouvindo, porque cada palavra está sendo semeada dentro de você, Jesus. Entra agora nas áreas onde há confusão, onde há incerteza, onde as decisões parecem difíceis, porque o Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então não há necessidade de andar perdido, não há necessidade de viver sem direção, porque há uma luz guiando cada passo. Então permanece, não saia, porque esse é o momento em que a clareza começa a surgir, em que o entendimento começa a chegar. Escreva: Jesus está me direcionando, e continue firme, porque algo está sendo alinhado dentro de você agora. Senhor, guarda a mente de quem está ouvindo, protege contra pensamentos negativos, contra dúvidas destrutivas, porque está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então não carregue sozinho aquilo que você pode entregar. Não se deixe dominar pela ansiedade, porque há paz disponível agora, há descanso sendo liberado, mas você precisa permanecer, precisa continuar. Não interrompa esse momento, escreva: minha mente está sendo guardada, e siga, porque há algo poderoso acontecendo. Jesus, neste instante, enquanto essa oração continua, algo está sendo transformado, algo está sendo fortalecido, algo está sendo preparado, mesmo que ainda não seja totalmente compreendido, porque o Senhor está trabalhando em silêncio, está organizando, está ajustando, está moldando. Então não saia agora, não perca esse momento, porque interromper pode significar deixar de receber aquilo que já começou a ser liberado. Escreva com fé: eu fico até o fim, eu não desisto, e continue, porque a cada segundo algo está sendo construído dentro de você que mudará completamente o rumo da sua vida, Senhor Jesus. Neste instante em que a escuridão parece cercar os caminhos e a mente tenta se perder em dúvidas, eu me coloco diante de Ti com um clamor que não pode ser ignorado, porque está escrito que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? E é nessa palavra que eu me seguro agora,
porque há alguém ouvindo essa oração que já pensou em desistir, que já achou que não havia saída. Mas eu te digo, não cometa o erro de sair desse momento, porque se você abandonar agora, estará deixando o medo tomar o lugar da fé. Então declare com coragem aí onde você está: eu não vou sair. Eu creio que Jesus está falando comigo neste momento e algo vai mudar dentro de mim. Jesus, há decisões difíceis sendo tomadas agora. Há corações inquietos, há pensamentos que não param, mas a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E é isso que eu peço. Agora, entra na mente dessa pessoa que está ouvindo, organiza os pensamentos, clareia as escolhas, porque o inimigo trabalha na confusão, mas o Senhor trabalha na direção. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso, é porque algo precisa ser alinhado dentro de você. Então escreva nos comentários: Jesus está guiando minhas decisões. Porque enquanto você se posiciona, algo invisível começa a se mover ao seu favor e você nem percebe Jesus. Existem cargas pesadas sendo carregadas em silêncio, dores que ninguém vê, lágrimas que caem escondidas. Mas o Senhor declarou que: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E agora eu clamo: visita esse coração cansado, entra onde ninguém consegue entrar, toca onde ninguém consegue tocar, porque há pessoas que já não sabem mais como continuar. E eu digo com toda a intensidade: não saia dessa oração, porque se você sair agora, você pode estar abrindo espaço para a tristeza te dominar completamente. Mas se você permanecer, algo sobrenatural vai começar a acontecer dentro de você. Então diga com fé: eu recebo alívio agora em nome de Jesus, Senhor. Há caminhos escuros sendo atravessados, momentos em que não se enxerga saída alguma, mas a tua palavra afirma que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E é essa luz que eu invoco agora. Ilumina cada passo dessa pessoa. Revela aquilo que está escondido. Mostra o que precisa ser feito, porque quando o Senhor ilumina, não existe trevas que permaneçam. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus não te abandonou no escuro. Ele está prestes a acender uma luz que ninguém poderá apagar. Então não pare agora, escreva com fé: Jesus está iluminando o meu caminho neste exato momento. Jesus, existem situações que parecem impossíveis, portas fechadas, respostas que não chegam, mas está escrito que o que é impossível aos homens é possível a Deus. E é por isso que eu levanto essa oração com autoridade. Quebra toda limitação, rompe toda barreira, destrói todo impedimento que está travando a vida dessa pessoa, porque o impossível não resiste ao teu poder. E se você sente que tudo está travado, é exatamente agora que você precisa permanecer firme. Não saia, não desista, porque a virada pode acontecer enquanto você escuta essas palavras. Então declare com ousadia: o impossível está sendo transformado na minha vida agora. Senhor Jesus, há um coração sendo atacado pela ansiedade, pelo medo do amanhã, pela incerteza do que virá. Mas a tua palavra diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. E eu clamo por essa paz agora. Invade esse coração, acalma essa mente, silencia toda voz que não vem de ti. Porque quando a tua paz chega, o desespero perde a força. Então não saia desse momento. Você precisa disso mais do que imagina. Escreva agora: a paz de Jesus está tomando conta de mim, Jesus. Existem batalhas invisíveis acontecendo, lutas espirituais que essa pessoa nem consegue explicar. Mas está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
E é essa proteção que eu declaro agora. Cerca essa vida, guarda essa família, blinda esse lar contra todo o mal. Porque quando o Senhor protege, nada consegue penetrar. E se você parar de ouvir agora, você pode estar se desconectando de algo que está sendo liberado sobre você. Então permaneça firme, escreva com fé. Minha casa está protegida pelo poder de Jesus, Senhor. Há pessoas que estão se sentindo sozinhas, abandonadas, esquecidas. Mas a tua palavra diz que não te deixarei, nem te desampararei. E essa promessa está viva agora. Entra onde há solidão, preenche esse vazio, mostra que a tua presença é real e constante, porque não existe lugar onde o Senhor não alcance. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está te alcançando exatamente onde você está. Então não saia, não ignore esse momento, escreva agora. Jesus está comigo mesmo quando eu me sinto sozinho, Jesus. Há forças sendo renovadas agora, porque está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu libero essa renovação sobre essa vida. Levanta quem está caído, fortalece quem está fraco, reacende quem estava apagado, porque o Senhor não abandona quem continua. Acreditando, então, eu te digo, não cometa o erro de sair dessa oração agora, porque você pode estar interrompendo algo poderoso que está sendo gerado dentro de você. Escreva com convicção: minhas forças estão sendo renovadas agora. Senhor Jesus, enquanto essa pessoa permanece ouvindo, algo está sendo alinhado, algo está sendo restaurado, algo está sendo preparado, porque a tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo que agora não faça sentido, mesmo que tudo pareça confuso, o Senhor está organizando cada detalhe. Então continua, permanece, não saia por nada, porque você não faz ideia do que está sendo liberado sobre a sua vida neste exato instante. Escreva agora com fé inabalável: eu ficarei até o fim e não vou desistir, porque Jesus está operando na minha vida. Senhor Jesus, neste instante em que minha voz se une ao silêncio mais profundo da alma, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem reservas, reconhecendo que a verdadeira prosperidade não nasce do esforço vazio, mas do encontro íntimo contigo, onde a alma encontra descanso e sentido. Tua palavra declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é nesse convite que me lanço agora, porque sei que há pessoas ouvindo que estão à beira de desistir, que estão cansadas de tentar e não ver resultados. Não saia desta oração agora, pois este é o momento em que algo invisível começa a se mover ao seu favor. Se você crê nisso, escreva agora: eu não sairei daqui. Minha vida será transformada. Jesus, entra agora nos pensamentos mais escondidos. Toca na raiz das preocupações que roubam o sono. Visita aquelas áreas onde ninguém mais consegue alcançar. E traz uma paz que não depende das circunstâncias. Tua palavra diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. E é essa paz que eu declaro sobre cada mente inquieta neste momento. Não permita que a distração te afaste, pois aquilo que você mais precisa pode estar sendo liberado exatamente agora. Se você sente algo diferente acontecendo, digite: minha mente está sendo guardada por Deus, porque essa declaração sela o que está sendo liberado neste exato instante. Senhor Jesus, há portas que parecem fechadas há tanto tempo, caminhos bloqueados, oportunidades que nunca chegam. Mas eu clamo para que o teu favor comece a agir de forma sobrenatural. Está escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E é sobre essa promessa que eu me apoio agora. Se você sair desta oração antes do tempo, você pode interromper algo que já começou a se mover no mundo espiritual ao seu favor. Permaneça firme, não abandone este momento.
Declare com fé: portas estão se abrindo para mim agora, porque o que está travado começa a destravar quando há persistência na presença. Jesus olha para aqueles que estão cansados de lutar sozinhos, que já tentaram de tudo e não viram saída, e agora estão aqui, buscando uma resposta, um sinal, uma direção. A tua palavra afirma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E é isso que fazemos agora. Entregamos, confiamos e permanecemos. Não ignore esse momento, pois sair agora é como abandonar a própria bênção na porta. Se você deseja ver mudança real, escreva: eu entrego tudo nas mãos de Deus e não volto atrás, porque essa decisão pode mudar completamente o rumo da sua história. Senhor Jesus, toca agora nas áreas financeiras, nos sonhos esquecidos, nas ideias que foram abandonadas por medo ou frustração. Que desse lugar de paz interior comecem a surgir soluções, estratégias e caminhos que ninguém havia percebido antes. A tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa promessa não é vazia, ela é viva e eficaz. Não se desconecte agora, porque há uma liberação acontecendo que não pode ser interrompida. Se você crê que algo novo está nascendo, escreva: minha vida está entrando em um novo ciclo, porque o que você declara com fé começa a se alinhar com o que Deus já preparou. Jesus quebra agora toda a sensação de escassez, todo o pensamento limitante que impede a prosperidade de fluir. Que a mente seja renovada, que o coração seja fortalecido, que a visão seja ampliada. Está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é essa esperança que se levanta agora. Não permita que o medo te faça sair dessa oração, pois você pode estar a um passo de experimentar algo que nunca viveu. Declare com ousadia: eu recebo um futuro de paz e crescimento, porque essa palavra ativa o que estava adormecido. Senhor Jesus, visita agora os relacionamentos, as conexões, as pessoas que entrarão na vida de quem está ouvindo, porque a prosperidade também vem através de encontros certos. A tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E isso inclui reconstruir, recomeçar e avançar. Não subestime este momento, não trate como algo comum, pois o extraordinário acontece quando alguém decide permanecer. Se você quer conexões certas, declare: pessoas certas estão chegando na minha vida, porque aquilo que você libera em palavras começa a tomar forma no invisível. Jesus sustenta agora aqueles que estão à beira do desânimo, que quase desistiram hoje, que pensaram em parar tudo, mas decidiram ficar mais um pouco aqui. Esse mais um pouco pode ser o divisor de águas da sua vida. A tua palavra afirma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que está acontecendo agora. Não saia, não interrompa, porque você não sabe o que pode acontecer nos próximos instantes. Declare com força: minhas forças estão sendo renovadas agora, porque essa renovação já começou e não será interrompida. Senhor Jesus, que toda ansiedade seja substituída por confiança, que toda pressa dê lugar à certeza de que o tempo certo está sendo preparado. A tua palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é nesse tempo que confiamos agora. Não deixe que a impaciência te faça abandonar este momento, pois você pode estar muito perto da resposta. Se você acredita nisso, escreva: eu confio no tempo de Deus, porque confiar é o que mantém você firme quando tudo ao redor tenta te derrubar. Jesus permanece aqui, continua agindo, continua transformando, continua tocando cada área da vida de quem decidiu não sair dessa oração, porque algo começou e não pode ser interrompido agora. Algo foi ativado e precisa continuar fluindo. Algo foi liberado e está encontrando caminho para se manifestar. E cada segundo aqui é parte de um processo que não pode ser quebrado. Não pare agora, não saia agora, não desista agora.
porque aquilo que você mais deseja pode estar sendo preparado exatamente neste momento, e quem permanece até o fim experimenta o que muitos nunca viverão. Então declare com toda a sua fé: eu ficarei até o fim. Minha vida está sendo transformada agora, Senhor Jesus. Neste instante, eu me coloco diante de Ti, com o coração apertado, mas cheio de expectativa, porque algo está mudando agora. Algo invisível já começou a se mover, e eu sinto isso dentro de mim, como um vento que sopra onde quer. Assim como está escrito na Tua palavra, que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e eu me agarro nisso agora, porque não vou sair dessa oração. Não posso sair. Se eu sair, eu perco aquilo que já começou a acontecer. Então escreve agora nos comentários: eu não vou desistir, porque hoje é o dia da virada na minha vida e nada mais ficará travado. Jesus, tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que parecia impossível, começa agora a se alinhar com a Tua vontade, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. E eu me posiciono dentro dessa palavra. Eu entro nessa promessa. Eu me recuso a aceitar bloqueios. Eu rejeito toda trava espiritual, emocional e financeira, porque o Senhor mesmo disse que veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, não ouse sair dessa oração agora, porque sair agora é deixar o fluxo parar, é permitir que o inimigo volte a agir. Escreve agora com fé: minha vida está sendo destravada neste momento. Senhor Jesus, eu sinto que há portas sendo abertas agora, portas que ninguém poderia abrir, porque está escrito que o Senhor abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E se o Senhor está abrindo algo na minha vida agora, não há força contrária que possa impedir, não há palavra negativa que tenha poder sobre mim, não há inveja, não há maldição, não há atraso que resista à Tua autoridade. Então eu me levanto espiritualmente e declaro que aquilo que estava amparado começa a andar, aquilo que estava morto começa a viver. E você que está ouvindo, não se distraia, não pare agora, escreva com toda a sua força: eu recebo novos caminhos na minha vida. Jesus, guia os meus passos por veredas que eu nunca imaginei, porque está escrito que o Senhor endireita as veredas daquele que confia em Ti. E eu confio, mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora eu começo a ver uma luz surgindo. Eu começo a perceber que o Senhor já estava trabalhando. Enquanto eu chorava, enquanto eu me desesperava, enquanto eu pensava em desistir, mas eu não vou sair dessa oração, porque sair agora é abrir mão do milagre que já começou. Então diga agora: eu creio mesmo sem ver, eu permaneço, porque sei que algo poderoso está acontecendo. Senhor Jesus, toca agora nas áreas da minha vida que estavam bloqueadas. Entra onde ninguém consegue entrar, alcança aquilo que está escondido, porque está escrito que nada há encoberto que não venha a ser revelado. E eu declaro que toda raiz de atraso, toda amarra espiritual, toda força que tentava me impedir de avançar, cai por terra agora, diante do Teu poder. E eu sinto que há uma liberação acontecendo, como correntes sendo quebradas, como portas sendo escancaradas. Então, não perca esse momento, não deixe esse mover passar. Escreve com urgência: hoje tudo começa a mudar na minha vida, Jesus. Fortalece a minha fé agora, porque está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E eu escolho acreditar mesmo sem provas. Eu escolho confiar mesmo sem sinais visíveis, porque eu sei que o Senhor já está operando.
E enquanto eu oro, enquanto eu permaneço, algo está sendo destravado no mundo espiritual. E isso vai se manifestar no natural. Então fique até o fim dessa oração. Não cometa o erro de sair agora, porque isso pode custar caro demais. Diga com convicção: minha fé está sendo renovada e nada vai me parar. Senhor Jesus, entra na minha casa agora. Entra no meu lar. Porque está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se o Senhor está presente, então não há espaço para o mal, não há espaço para confusão, não há espaço para destruição. Tudo aquilo que tentava entrar escondido, tudo aquilo que vinha silenciosamente para causar dor é repreendido agora. E eu declaro que há proteção, há direção, há uma nova atmosfera sendo estabelecida. Então não saia dessa oração, porque sair agora é permitir brechas. Diga com força: minha casa está guardada e protegida neste momento, Jesus. Eu entrego agora cada preocupação, cada medo, cada ansiedade, porque está escrito que devo lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim, e eu sinto esse cuidado agora. Eu sinto esse alívio chegando, como um peso sendo retirado dos meus ombros, como uma paz que invade o meu interior. E essa paz não faz sentido para quem olha de fora, mas eu sei que é real. Então, permaneça firme, não saia agora, porque algo está sendo ajustado dentro de você. Algo está sendo curado. Escreva com fé: eu estou sendo transformado por dentro, Senhor Jesus. Eu creio que novos caminhos estão se abrindo diante de mim, caminhos que eu não conhecia, oportunidades que eu não imaginava, portas que eu nem sabia que existiam. E Deus porque está escrito que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E eu me agarro nisso agora, eu me firmo nessa promessa, mas hoje eu me recuso a aceitar menos do que o Senhor preparou para mim. O céu se move ao seu favor. Esse momento, até o final dessa oração, não abandone essa oração. E permita que Jesus diga Cristo agora com toda a sua alma: eu estou entrando em um novo tempo na minha vida, Jesus. Com o coração ardendo, continua operando, sabe que continua movendo, continua quebrando como quem tudo aquilo que precisa ser quebrado, que continua alinhando tudo aquilo que precisa ser alinhado, porque eu sei que o Senhor não começou algo para deixar pela metade. Sabemos que todas as coisas, aquilo que o Senhor começa, para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu permaneço, que são chamados, eu insisto, segundo eu não saio, propósito. Eu não abandono, e essa verdade porque eu sei que sair agora seria um grito de interromper algo que está em pleno movimento. Levanta quem então escreva estava agora caído, com decisão. Então não eu se distraia até o fim, não saia, e não vou desistir. Porque hoje o impossível está sendo estabelecido sobre a sua vida agora. Que essa paz permaneça com você. Eu creio no mover de Deus na minha vida. Que você sinta porque essa declaração sela o que está começando a acontecer e força para continuar ao seu redor. Deus já começou a agir. Eu sinto que mesmo que você ainda não veja tudo completo, como está escrito, e se essa oração falou com você, verdadeiramente sereis livres. Faz parte dessa família de fé. Não é distante. Um fortalece o outro. Agora, e juntos seguimos confiando que Deus sempre abre caminhos que onde antes pareciam bloqueadas, que a bênção do Senhor te acompanhe hoje por portas fechadas que insistem.